Paraná News hoje ouve o Dr. Luciano Catariuk, advogado especialista em direito criminal e especialista também em direito eleitoral. Obrigado pela presença. Eu agradeço, Zé Roberto, e agradeço o Paraná por esse convite. É sempre um prazer estar aqui. Nós tivemos presente no 10º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Foi em Curitiba, no Museu do Olho, que transformou-se na capital brasileira do direito eleitoral, que é realizado esse congresso de 2 em 2 anos, todo o período eleitoral. Ou seja, daqui 2 anos nós temos as eleições municipais, novamente tem um novo congresso, onde se trata e se debate principalmente as inovações, as evoluções, as questões da dinâmica do direito eleitoral, que é um direito muito prático, né? Muito dinâmico, e cada ano e cada eleição nós temos novidades. Né? Nós estamos da época que nós batemos papo aqui, desde a época do Orkut, desde a época que começou a se falar em internet e digitalizando a campanha eleitoral, até nos tempos agora que nós estamos debatendo inteligência artificial e as influências que a inteligência artificial vai ter dentro dessas eleições, né, presidenciais, onde se iniciou, que foi algo extremamente diferente, nas eleições do primeiro mandato do presidente Bolsonaro, onde ele foi um fenômeno dentro dessa questão virtual, de um partido pequeno, com pouco tempo de rádio e televisão, o qual as redes sociais, a internet, fez alavancar um candidato de um partido pequeno chegar à presidência da República. Calendário eleitoral, uma série de coisas já que a gente já começa a analisar, estudar, seja os jornalistas, sejam os eleitores também, por que não? Os pré-candidatos neste momento. Alguma novidade, doutor, em relação às últimas eleições? Não, a gente vê que há umas atualizações referentes às resoluções que o TSE faz, né, trazendo implementações na legislação de acordo e se adequando de acordo com a realidade. Né? A gente vê os prazos eleitorais, a mudança mais drástica foi aquela que anteriormente já ocorreu, que é a mudança do tempo de filiação, né, o tempo, inclusive, de campanha. Isso está sendo consolidado agora nos últimos anos. O que nós começamos a debater foi principalmente a influência dos fake news e principalmente da inteligência artificial na questão dos deepfakes, né? Como que o sujeito coloca com mais tecnologia, mais acessível, isso já acontecia, mas era muito mais difícil, era muito mais caro você fazer um deepfake, você criar um avatar de uma pessoa. E hoje não, hoje você tem isso na palma da sua mão, que é através de um celular com qualquer tipo de tecnologia. Hoje um iPhone, por exemplo, um Galaxy, são celulares um Xiaomi, são celulares mais populares, você consegue fazer a campanha sozinho do seu candidato e principalmente manipular as questões de imagem, som, e essa é a preocupação que o tribunal trouxe referente às fake news. Até porque a gente fala, né? Quem não lembra, como que se fazia campanha antigamente quando você queria denigrir um sujeito. Você passava o avião, lançava um folheto, ou na calada da noite jogava na frente dos colegas. Hoje a gente sabe que é muito pior, porque hoje as pessoas estão conectadas com o celular e ela recebe uma mensagem num grupo de WhatsApp e essa mensagem ela tem um impacto de destruir uma candidatura na véspera das eleições com uma mentira, com fake news. E pior, a tecnologia chegou numa evolução tão grande, né, Roberto, e até os nossos internautas aí, de que o sujeito parece que tem a voz dele e não é ele. Ou seja, consegue colocar com uma perfeição a imagem, a perfeição a voz, a fala, e não é o sujeito. Então isso pode realmente impactar, e é isso que o TSE está preocupado numa eleição aí que a gente vai agora participar nos próximos meses. O senhor acha, doutor, que vai ser possível minimizar, enfim, por exemplo, os advogados que trabalham nessa questão, na defesa, a própria justiça eleitoral, porque pode vir lá uma enxurrada, não é? Me parece que muitas vezes não consegue identificar, ou se identifica, ou o efeito já aconteceu, o estrago já aconteceu. Como ter o controle, ou pelo menos minimizar os estragos? Você sabe que a lei ela não consegue, é impossível acompanhar a tecnologia. Não tem jeito. Então, até quando você aprova uma legislação, até essa legislação começar a viger, já mudou a tecnologia, já evoluiu. O que a gente viu das últimas eleições em 2 anos para cá. Quanto isso já evoluiu. Então, olha só como que é difícil. Agora, lógico, o TSE, os TRS, as eleições, a gente fala de âmbito estadual e nacional, elas ficam um pouco mais distante na questão da justiça da eleição local, que é mais apaixonante, né? Vereadores, prefeito e tal. Então corre mais ali em Brasília, mais nos tribunais regionais nas capitais, porém eles têm feito forças-tarefas
unidades para poder trabalhar com mais velocidade, porque precisa de ainda mais velocidade nas fintechs, né, que a gente fala, nas big techs, né, que a gente fala, que são as grandes divulgadoras de conteúdo, para retirar imediatamente esses conteúdos, muitas vezes fake news, que não consegue se comprovar. Lógico, o que o TSE tem feito, né? Inclusive nas resoluções, você tem que identificar o material que é produzido por inteligência artificial, você tem que falar o que foi feito, como foi feito, mas isso quando a gente fala de propaganda lícita, né? Agora, quando você fala de fake news, que o cara não vai identificar, não vai falar que o intuito é denegrir, o intuito ou é enaltecer demais uma candidatura ou denegrir demais a outra, o TSE ele está colocando ferramentas, né? Equipes para poder trabalhar full time nessa situação. Como vai ser? É tudo uma novidade. Mas a gente tem visto que os órgãos, né, de controle estão preocupados em conter aquela enxurrada de fake news ou de imagens construída por inteligência artificial, de forma agora muito mais popular, porque não precisa nem ser construída pelo candidato. Pode ser construída por um apoiador. Eu sou apoiador do candidato, o candidato nem sabe, eu crio um avatar, uma situação, e eu construo uma propaganda negativa do próprio candidato ou do outro candidato, se passando como se fosse alguém da equipe, nem é. Então, a popularização da inteligência artificial, dos meios de comunicação, gera ainda mais uma preocupação para os órgãos de controle, porque qualquer um pode ser um divulgador, um criador e um propagador de notícias falsas, né? Agora, para aquele candidato, uma situação comprovada, ele vai ter consequências. De repente pode até ser eleito e perder o mandato. Isso a gente já vê acontecendo, né? A gente viu um caso que marcou, inclusive, a legislação, inclusive os tribunais, foi o caso do deputado Francisquini, que teve, em razão da suposta prática, que foi configurada aí de abuso da questão do meio de comunicação com fake news, perdeu o mandato de deputado federal, tendo sido o deputado federal mais votado do Paraná. Então, isso, lógico, que tem consequências, né? E agora, lógico, precisa demonstrar o dolo, precisa demonstrar a má fé, precisa demonstrar quem realmente fez. Por isso que são duas situações, até as pessoas estão nos acompanhando. A primeira é impedir que isso continue gerando essa notícia, ou seja, saiu uma publicação suspeita, a maneira que o tribunal tem entendido tem que derrubar imediatamente, apurar essa questão, porque se você deixar para apurar e vamos ver, acabou, o efeito já ocorreu. E a gente fala que tanto a inteligência artificial veio para o bem, ou seja, vai ajudar a baratear as campanhas, aquelas grandes construções que a gente via, que custava muito dinheiro para um candidato, vai ser barateada, porque você vai conseguir construir cenários, você vai construir, inclusive, personagens, até ruim para quem trabalha, por exemplo, você na comunicação dos personagens, pode ser virtual, um personagem criado, um avatar, em que o cara vai fazer a propaganda, aqueles âncoras, né, que você faz, ele mesmo vai poder ser construído, vai ficar muito mais barata a campanha. Mas do mesmo jeito que fica barato a campanha para o candidato, fica também barato e acessível para aquele que vai desconstruir, ou seja, os criadores de notícias falsas. Organizações criminosas. Pois é. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, doutor. Você vê que as organizações criminosas, elas literalmente agora entraram nas campanhas políticas. A gente já sabia, desconfiava, mas agora está sendo, inclusive, derrubado, desmontado esse tipo de intervenção direta na política. A gente sabe que o nosso país é um país democrático, em que os nossos gestores, os nossos líderes, os nossos governantes são eleitos pelo voto. E o que as organizações criminosas perceberam? Que também é uma forma deles, de forma direta, quando eu falo direta, é ameaçando, é impondo terror ao eleitor, isso acontece e aconteceu nas últimas eleições em vários municípios, ou de forma velada, ou seja, investindo nas candidaturas e investindo de forma financeira para que viabilize a eleição dos seus candidatos. Aí você fala, mas com qual interesse? Nós temos percebido que as organizações criminosas, elas têm partido para uma outra posição. Qual posição? A posição de investir, inclusive, em serviços públicos para lavar o dinheiro da organização criminosa. Um exemplo, limpeza, combustível, lixo. Mas por quê? Porque eles ganham as licitações, tendo um valor mais baixo, acabam esquentando o dinheiro na execução do serviço e recebendo do poder público. Ou seja, facilitando a questão das licitações, lógico, isso é crime, e eles conseguem lavar essa situação da forma como eu estou narrando para você. Então, eles
trabalham de forma direta, investindo nas candidaturas para ter seus deputados, seus governadores, seus prefeitos, seus vereadores no poder, para poder ali manipular os interesses dessas próprias organizações. E a gente tem visto que tem sido desmontado isso pela Polícia Federal. E a Justiça Federal, qual que é a análise do trabalho? Nós tivemos, inclusive, mudança para esse ano, quando se fala lá no presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Alguns até entendem, pelo menos alguns de direita, que agora pode haver um equilíbrio maior, né, na balança. O senhor vê dessa forma ou não tem nada a ver? A decisão sempre é técnica? Não, a gente sabe que a decisão é técnica, é baseada na legislação, nós temos as resoluções, mas a gente sabe que o juiz ele não é um ser alienado, ele não está fora do mundo, né? Ele tem seus sentimentos, suas percepções, né? Tem quem o indicou, em que pese não deveria, mas a gente sabe que influencia. Então nós temos hoje o ministro Cássio Nunes Marques, inclusive ele esteve no Congresso colocando a posição, inclusive, do próprio TSE, como ele pretende ver nessa próxima eleição, como que ele pretende atuar, e falou muito fortemente sobre essas questões. Organizações criminosas tentando influenciar, inteligência artificial tentando influenciar, lógico, a parte ruim da situação da campanha. A gente sabe que o voto ele é livre, ele deve ser livre e ele deve principalmente fazer com que o eleitor, ao exercer o seu direito ao voto, realmente eleja aquele pelo qual ele teve o desejo de que seja o seu governante. Agora, quando isso é viciado, seja por uma propaganda, seja por inteligência artificial, ou seja até mesmo por um fator externo, como a gente está falando das organizações criminosas, parece uma coisa assim, não, é só PCC, Comando Vermelho. Sim, eles estão infiltrando essa. São mais de 30 organizações criminosas no país. E é uma legislação que tem derrubado muita gente, muitos agentes públicos, políticos, porque a gente vê que começa a influenciar nas decisões, ou seja, elaboração de leis mais brandas ou leis mais permissivas, né? Então, é lógico que agora, com a mudança dessa composição, inclusive, né, a gente tem até um candidato a senador no estado do Paraná que está naquela discussão se é elegível ou está inelegível, que é o Deltan Dallagnol, que foi cassado, e aí tem uma discussão se o TSE vai permitir ele ser candidato ou não, inclusive confiando nessa mudança da composição que aconteceu agora. Aliás, deixa eu pedir a sua opinião em relação ao Deltan Dallagnol. Como é que está a situação dele efetiva na sua análise? A possibilidade dele não ser candidato é maior do que ser candidato, pela circunstância pela qual ele acabou perdendo o mandato pela inelegibilidade por 8 anos. É muito difícil ele ser candidato. Em que pese a gente vê pelas pesquisas que é o favorito, é um bom nome, um cara extremamente qualificado, mas nós temos uma questão técnica da legislação eleitoral, das consequências da decisão que cassou o mandato dele de deputado federal. E pode acontecer dele ser candidato, ser eleito e depois ter o mandato cassado? Essa é a discussão, se ele consegue agora o registro da candidatura no momento correto, ou se essa decisão sai antes do registro da candidatura, que ainda não teve as convenções, né? A hora que tiver as convenções, é um candidato de majoritária, ou seja, se ele acabar sendo cassado, não tem como o suplente dele assumir, né? É diferente, e é lógico, essa decisão é extremamente relevante pela posição que ele ocupa nas pesquisas. Isso. Ou seja, se ele sai, muda o tabuleiro dessas questões do Paraná. A gente vê que nós temos os candidatos de direita, né, que são vários, né, são 3 ou 4, e nós temos o candidato da esquerda, que é a Gleice Hoffmann, que se propõe como a candidatura de Senado, apoiando o governo do PT, do governo do presidente Lula. Ou seja, o embate no Paraná ele está polarizado, e a mudança do Deltan Dallagnol pode facilitar e favorecer, inclusive, a análise técnica, né? A própria candidatura do Felipe Barros, ou até mesmo a candidatura do atual presidente da Assembleia, com Alexandre Cury, que é um candidato forte ao Senado, desde que haja essa inviabilidade da candidatura do Deltan. Então todo mundo está olhando para esse cenário. E lógico, aí o segundo voto, né? O primeiro voto e o segundo voto. Então, e o Senado é muito relevante, né? As pautas que estão sendo trazidas para o Senado, por isso que os internautas, e essa eleição é uma eleição relevante, porque o que a gente vai falar? Nós vamos eleger o nosso Senado. 2/3 do Senado. E esses 2/3 do Senado vão fazer diferença, inclusive que a gente fala que a grande pauta da direita é a questão da influência direta do que o STF tem feito e interferido na questão dos poderes. Então, eu tenho visto os candidatos falarem, inclusive do governo e do Senado, que precisa haver uma intervenção inversa.
Ou seja, o Senado precisa tomar uma posição junto ao STF. E agora é a hora de se alterar a composição do Senado. Gostaria ainda de ouvi-lo, insistindo um pouquinho nessa questão do Deltan. E a Justiça não tem essa preocupação, se é que dá para dizer isso, de se partindo do pressuposto que ele pode ser eleito, e de fato seria pelas pesquisas hoje, e depois lá na frente estaria sendo barrado, isso mexe com os números e atrapalha a realidade dentro desse contexto, a Justiça eleitoral, sei lá, não poderia pensar assim, não, a gente vai acabar caçando ele depois, vamos caçar agora. Aliás, vamos afastar ele agora, vamos deixar claro que ele não pode participar. É que ele tem uma consulta, ele fez uma consulta, essa consulta foi dada a resposta, mas não é nada definitivo, mas ao mesmo tempo que consulta não é lei, não é decisão. Ou seja, se você me perguntar o que eu acredito que vai acontecer, antes do registro da candidatura, já vai ter uma posição firmada. Tem um período das convenções, né? Isso, agora nós estamos próximos. Ele está na pré-campanha. E é normal, ok. Ok, agora ele vai conseguir efetivar o registro? Eu acredito que o STF o TSE vai bater o martelo em relação a ele, até porque vai fazer uma base ali de como é que eu posso dizer? Um julgado, né? Ele pode até passar pela convenção lá do partido, mas na hora do registro, na hora de oficializar... acredito que antes disso já vai ter uma decisão do TSE, até por causa da insegurança jurídica que isso vai gerar, né? E até porque é um caso, mesmo sendo estadual, a gente sabe que o Deltan foi um nome de repercussão nacional em razão da Lava Jato e tudo. Então, o TSE também está preocupado em dar uma resposta à sociedade. E a resposta é permitindo ou não que ele seja candidato ao Senado. Sinceridade, na minha concepção, há uma dificuldade muito grande de ele conseguir viabilizar a candidatura dele ao Senado, em razão dessa cassação do mandato e da inelegibilidade por 8 anos. Pesquisas, doutor. Qual que é a análise que dá para fazer? Porque pesquisa também tem um jogo aí de interesses. Pesquisa, na realidade, é o raio-x do momento, né? Mas além de ser o raio-x do momento, representa o momento, como a gente costuma dizer, há manipulações também, segundo alguns que entendem que isso estaria acontecendo, não é? A Justiça tem essa preocupação, a Justiça Eleitoral, com pesquisas ou não acompanha atentamente? A Justiça ela olha a pesquisa quando ela é provocada, porque todo instituto de pesquisa registrado precisa registrar para poder divulgar. Quando se registra uma pesquisa, você informa todo o cenário que você vai pesquisar, os formulários que você vai, qual vai ser o extrato, quando que vai ser feito essa pesquisa, vai ser feito tal período a tal período, vai ser aplicado este questionário, vai ser perguntado nessa estratificação que a gente fala, homens, mulheres. Eu teve uma campanha, somente lá no escritório, né, um dos profissionais que atuou em várias campanhas, né, mas só eu fiz mais de 28 impugnações a pesquisas de vários municípios. Chegou um município que eu fiz 3 vezes a impugnação de pesquisa, porque consegui uma liminar. Como é que você consegue uma liminar se você não demonstrar que há um equívoco na elaboração da pesquisa? Teve casos mais graves em que o sujeito colocou o período que ia fazer a pesquisa e não houve pesquisa naquele período e houve uma divulgação numa pesquisa, né? Ou melhor, quando foram divulgar, a gente conseguiu demonstrar que não houve naquele período informado que os pesquisadores estariam na rua fazendo essa coleta de dados. Nós demonstramos que não houve essa coleta de dados. É mais grave ainda. É interessante, você tem ali uma série de regras. Então... Sabe para quê? Para dar publicidade, para saber se realmente... Aí quem é que fiscaliza isso? Ministério Público? Sim. Mas quem é que é o maior fiscal das pesquisas? As próprias candidaturas. Sim. Não cumpriu uma regra, abre essa brecha, o advogado vai lá, trabalha e há a impugnação. Enfim, quem foi que contratou essa pesquisa? Quem é que está divulgando essa pesquisa? Por exemplo, o Paraná. Ele é o sujeito que registra a pesquisa, que ele contratou a pesquisa. Muitas vezes, o que os candidatos fazem? Agora falando de prática. Eu não quero falar que fui eu que contratei. Sim. Então, eu pego um órgão, pago a pesquisa, pago para o órgão contrata e paga a pesquisa e eu não apareço para não dizer que fui eu que manipulei a pesquisa. Não tem como saber isso também. É muito difícil. Comprovar, né? Não, porque daí o órgão que pagou, o Paraná pagou, mas eu sou candidato, na realidade eu falei assim, José, você é meu amigo, encomenda a pesquisa do instituto tal, tá aqui, vai custar 50 mil reais, tá aqui o dinheiro, você paga, tá aqui, não sei como é que você vai fazer, eu não quero aparecer como contratante da pesquisa. Sim. Aí você é o contratante, aí a empresa que fez a pesquisa, isso tudo tem que ser informado para poder ser divulgado. E muitas pesquisas são feitas sem divulgação, então não precisa fazer o registro. Isso. Então eu faço, só que eu não posso divulgar.
porque as multas são pesadíssimas, Uhum. né? Passa 100 mil reais, tem multas de pesquisas divulgadas de fora. Porque ela, infelizmente, e felizmente, né, dependendo do ponto, ela influencia no eleitor. Agora, tem coisas realmente que ficam fora do controle, né? Por exemplo, se o instituto ele cumpre todas as regras, mas ele mexe com os números, isso antes, porque tem também a credibilidade do próprio instituto. Faz a Então, seleção dos questionários, né? e ele meio que direciona, né, dentro das regras legais, e aí ele acaba realmente influenciando o eleitor. Esses números influenciam o eleitor. E mais para perto da eleição, aí sim ele trabalha com mais firmeza, porque o Instituto quer, ao final do pleito, dizer o seguinte: nós acertamos, nós estivemos mais próximos do resultado. Então, quer dizer, isso dá credibilidade para o Instituto. Mas nesse período de pré-campanha e até no início da campanha, se mexerem nesses números e cumprirem as regras, ela se torna legal. Agora, isso não tem como controlar. É difícil porque, como você falou, credibilidade do Instituto de Pesquisa. Tem muito instituto de pesquisa que chegou a errar por 17 pontos, 14 pontos. Como é que você vai errar? E tem outros que acertou praticamente o percentual correto. Teve institutos que foram até extintos por causa dessa situação. Lógico, daí o cara cria uma outra empresa, né? Mas Agora, se a pessoa fizer isso antes, bem antes, e depois perto ele fizer corretamente, porque tem lá a metodologia e tal, não tem como saber. Não tem como, é difícil. Vira um negócio, né? Porque A gente negociou sabe, lá atrás. então, a gente sabe que muitos donos E não negocia perto da campanha, porque daí você tem a tua credibilidade em risco. É que meios de comunicação tem pessoas que são do meio de comunicação que são donos de instituto de pesquisa. E tem políticos que são donos de instituto de pesquisa. Aí, lógico, né? A credibilidade de um órgão, de outro órgão, vai depender de quem está à sua frente. E a possibilidade de fazer isso é possível. Qual é o papel jurídico desse negócio, né, para manter a segurança? Olhar o que tem, porque no Divulga Cândido é preciso eles informarem tudo isso, né, inclusive dentro do sistema. Então você tem lá a pesquisa registrada. Você já vai olhar lá se o estatístico está correto, se ele tem registro, se a empresa está correta, se ela fez, juntou. Se tiver algum que você já impugna, que você já gera uma falta de credibilidade dessa pesquisa. Ou seja, pensa, você consegue uma liminar, ela tem dois efeitos, jurídicos e políticos. Porque se o cara falar assim, vai divulgar pesquisa e você consegue derrubar por liminar a divulgação dessa pesquisa e demora 15 dias para o sujeito reverter, já é outro cenário e já entra arranhada a credibilidade daquele instituto de pesquisa. Fala, não, isso aí, a justiça já derrubou a pesquisa fraudulenta. A pessoa não precisa nem saber que foi porque faltou o negócio o número da inscrição do estatístico lá, do conselho dele lá, né? Por causa disso, acabou derrubando a pesquisa. Mas gera uma falta de credibilidade. E o eleitor, ele é sensível, né? O eleitor é o sujeito mais sensível que tem. E campanha política, às vezes você vira ela nas últimas 48 horas, porque aconteceu um fato, uma notícia, algo que gerou um alvoroço, o cara estava na frente e, de repente, ele despenca. Então, é muito... E pesquisa, lógico, né? Influencia demais a conta. E as urnas são confiáveis? Olha, eu trabalhei nas últimas eleições, né? A gente teve um ataque contra as urnas. A gente fala que o Brasil passou por um momento complicado de você colocar informações que não eram reais. A gente sabia que não eram, mas a gente estava vivendo uma bolha, né? Nossa região aqui é uma região extremamente bolsonarista, né? E a gente via, mas tem as regiões do Nordeste que são extremamente do Lula, e essa polarização complicou, porque para você poder atacar uma eleição em tese, né, que a gente fala democrática, você atacou o instituto que é o mais democrático, que é a urna, porque quem mais atacou as urnas foram os que mais foram eleitos por essas urnas nas últimas eleições. E eu, representando a OAB, hoje faço parte da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, subseção seccional Paraná, e a gente auxilia na subseção local, a gente percebe que eu fiz os lacramentos e os testes com as autoridades. Então, eu representando um órgão externo, como a OAB, eu fui, na época, até o Ministério Público, o juiz eleitoral, e a gente foi fazer o quê? O teste, né? 3% das urnas. Clicar lá, emitir a guia, ver como votou, fazer lá para mostrar que estava funcionando. Eu participei disso. Era aberto para todos os partidos políticos enviar seus representantes, as entidades. Não foi ninguém. E eu estava lá, fazendo o teste, fazendo a certificação. Aí quando começam os ataques, você fala, poxa, mas aí não é ali, é lá na recepção do voto. Aí começam as teorias de conspiração. Mas a gente tem que olhar o histórico. Não, mas é fácil só você manipular. Da onde?
Então a gente via, por exemplo, a tiazinha fazendo um crochê, ela falava assim: cadê o código? Cadê o código hash? Cadê Por quê? Porque é uma coisa que foi vendida, mas sem nenhuma demonstração. Tanto que tem pessoas que estão respondendo, porque para poder validar a história, tiveram que fazer o quê? Tiveram que colocar pessoas trazendo informações inverídicas para validar a história. Tanto que estão respondendo criminalmente, porque não sustentaram as supostas perícias em relação à urna. Então, até que se prove o contrário, porque não existe prova ao contrário, as urnas eletrônicas, além de ser válidas, são seguras. E a gente não pode duvidar daquilo que o Brasil faz com excelência, que são eleições. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço, obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição de vocês. Conversamos com o doutor Luciano Catariuk, ele que é membro da Comissão de Direito Eleitoral do OAB Paraná. Isso aí. Né, e também auxilia aqui na OAB local. Você pode nos acompanhar pelo Instagram, pelo YouTube. No YouTube, vai lá, siga, né, inscreva-se no canal e nos acompanhe. Tem também o paraná.com.br, você vai lá na internet, vai acompanhar o Jornal Paraná e o Paraná Impresso. Esteja conosco, nos acompanhe as informações do Jornal O Paraná. Até a nossa próxima entrevista.